Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento, mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Seguindo então com a nossa matéria, vamos agora falar dos mamíferos, né? Os mamíferos que fazem parte do filo cordato, filo cordada, né? Dos cordados, subfilo vertebrata e a classe mamália. Então vamos falar dos mamíferos nessa aula e na próxima. Então vamos ver duas aulas sobre mamíferos. Então, primeira coisa, né? É o grupo mais desenvolvido dos vertebrados, né? Os melhores adaptados ao nosso atual período, né? Então, a gente está no período quaternário, então é o grupo mais desenvolvido no atual estágio, né? O termo mamífero tem relação com a glândula mamária, né? Que é a glândula presente em todos os indivíduos desse grupo, né? Dessa classe. Então, essa é a grande questão que a gente tem. Então, o termo mamífero tem uma relação com essa glândula. O corpo é coberto de pelos, né? Por mais que tenha algumas adaptações de forma geral, todos os indivíduos do grupo têm o organismo coberto de pelos, né? A pele possui glândulas sebáceas, sudoríparas, odoríferas e mamárias. Então, a gente tem alguns tipos de glândula presente no organismo dos mamíferos, né? Que, é, que são estruturas obrigatórias presentes também. Então, é outra característica importante do grupo. Língua móvel e olhos com pálpebras móveis, que eram coisas que nem todos os indivíduos dos outros grupos, né, das outras classes que nós estudamos, possuíam. O crânio tem dois côndilos occipitais e o palato secundário. Então é importante a gente destacar que existe uma evolução também craniana que permitiu, inclusive, um maior encéfalo presente é, nos mamíferos, né? A abertura do ouvido externo tem um pavilhão externo, isso aqui é outra característica também dos mamíferos importante. A coluna vertebral tem 5 regiões: cervical, torácica, lombar, sacral e caudal. Então temos 5 regiões aqui na coluna vertebral e 4 membros que podem inclusive ser reduzidos ou até ausentes, né? Então, a gente pode ter também pés com artelhos com garras, unhas ou cascos, que vão variar também de espécie para espécie. Importante isso ficar claro. E visão, audição e olfato altamente desenvolvidos, então são características dos mamíferos terem alguns dos principais sentidos, né, alguns dos 5 sentidos altamente desenvolvidos para caça, para fuga, etc. São endotérmicos, né? Ou seja, homeotérmicos, é exemplo das aves, né? São os dois grupos, né? São as duas classes de vertebrados que são homeotérmicas, e a temperatura, portanto, é regulada pelo corpo. Essa temperatura, então, regulada pelo corpo faz com que garanta comportamento de fuga, maior velocidade, capacidade de se adaptar a meios diferentes, né, etc. O corpo tem um revestimento isolante, que pode ser de pelo, principalmente pelo, além de gordura subcutânea, né? Em alguns casos eles trabalham juntos, né, para garantir esse revestimento isolante do corpo, que são fundamentais para a sobrevivência desses animais, especialmente em ambientes inóspitos, né? Além também de uma situação que a gente já tinha observado quando a gente estudou as aves, que é a separação completa de sangue arterial e venoso. Então, a gente não tem mistura
de sangue, então a circulação é dupla e completa, com a diferença para as aves que a artéria aorta está voltada para a esquerda. Isso é importante, tem que ficar de olho para não confundir. Bom, ao longo da evolução, né, que a gente consegue ver o revestimento, pelos associados a glândulas cutâneas com o objetivo de manter a temperatura do corpo. Então, evolutivamente, a gente consegue perceber qual que é a lógica aqui dos pelos das glândulas cutâneas, né? E além disso, a gente tem as glândulas sebáceas, né, que está em algumas dessas glândulas cutâneas, que liberam uma substância que lubrifica o pelo, né? Por isso, a gente consegue ver em cachorro, quando o cachorro fica muito tempo sem tomar banho, a gente consegue perceber que o pelo parece que está seboso, né? Então, isso é característica da liberação da glândula sebácea. No caso do ser humano, nós temos glândula sebácea também, mas como a gente tem o hábito de tomar banho todo dia, ou deveria ter o hábito de tomar banho todo dia, acaba que a gente acaba retirando muito, muito das substâncias que as glândulas sebáceas liberam, lubrificando o nosso pelo, né, ao longo do dia. As glândulas sudoríparas vão secretar água e substâncias de excreção, então elas vão atuar ajudando na regulação térmica, por isso que quando a gente faz exercício físico intenso, a gente fica suado, né? Porque a glândula sudorípara está trabalhando, né? Então ela auxilia nessa regulação térmica e libera também algumas substâncias de excreção, ajudando o sistema excretor, né? Substâncias que não tem mais necessidade. Outra importância também evolutiva é o aumento do encéfalo, né, que eu já comentei. O aumento do encéfalo, junto com a temperatura interna, junto com esses mecanismos fisiológicos que a gente comentou, significa então que os mamíferos ficam mais alertas e inteligentes, com movimentos então mais rápidos. Então, as estruturas evolutivas juntas tiveram um papel muito importante na evolução dos mamíferos, para que eles fossem capazes de ter um comportamento de alerta, comportamento inteligente, movimentos rápidos, comportamento de fuga, etc. Os membros são extremamente eficientes, né? Você tem mamíferos adaptados para saltar, para correr, até para voar, a gente tem, no caso dos morcegos, né? Então, tem mamíferos dos mais diversos tipos. E o sucesso reprodutivo tem uma lógica também com a, com a forma de reprodução, né? Que agora o embrião fica dentro do útero até o nascimento, com a presença da placenta na maior parte dos grupos. Nós vamos ver que alguns grupos menos evoluídos têm uma evolução, né, uma evolução fetal um pouco diferente, e é importante a gente estar atento a isso. Aqui é a morfologia externa do pelo, né? Então a gente consegue ver que a pele é constituída pela epiderme, que a gente já estudou no primeiro ano, né? Quando a gente falou do tecido epitelial. Então a gente vê aqui a epiderme, logo embaixo a hipoderme, né? A camada rica em células adipósitas, então aqui tem a epiderme, a derme, a hipoderme, né? Isso aqui a gente nem precisa se aprofundar muito, estudamos isso bastante ao longo do primeiro ano. Então a gente tem aqui o músculo eretor do pelo, né? Nervos, folículo, né? A glândula sebácea presente, etc. A glândula sebácea dá para dar um destaque aqui, ó, que ela fica literalmente próxima aqui aos pelos para liberar a sua secreção. As glândulas, né? É importante lembrar que todas as glândulas são derivadas da epiderme, né? A gente já estudou isso no tecido epitelial, a gente já estudou isso na embriologia, né? Então é importante agora a gente falar das glândulas em si. As glândulas mamárias, né, que são funcionais geralmente nas fêmeas, na maior parte das vezes, em quase todas, atuam sob controle hormonal, né? Então, quando os hormônios necessários para a reprodução, eles dão a informação para as glândulas mamárias, começa a produção de leite, que dá durante o período de gestação e, e pós-parturiente, né? Assim, depois que nasce o neném, durante um certo período de tempo. A posição dessas glândulas mamárias é variável, né? Bem como o número de mamilos. O número de mamilos também é variável. A gente tem espécies que tem 8, que tem 6, né? O ser humano em geral tem 2, né?
E a gente tem algumas curiosidades, como por exemplo, nos cetáceos, a gente tem músculos especiais que ejetam leite para dentro da boca dos mamíferos. E onde que fica isso aí? Essa mama é retraída e inserida na lateral da fenda genital. Então você tem uma situação muito específica em cetáceos para garantir a amamentação de suas crias, né? E os monotremados que têm poros na pele, né? Faltou um P aqui, tem poros na pele, que é o que garante a saída do leite. Então, ao longo desses polos, né? Desses poros, a cria então vai lamber literalmente o leite. As glândulas cutâneas são ainda sudoríferas. Essas sudoríferas estão distribuídas pelo corpo, né? Em roedores e carnívoros ficam na sola dos pés, entre os dígitos, né? É por isso que alguns animais não gostam que mexe nas patas. Um dos motivos é esse, além da alta sensibilidade que tem na patinha, né? Tem também a presença dessas glândulas sudoríferas. E merece destaque o caso das baleias. As baleias não suam. Então, nas baleias, a glândula sudorífera é inexistente. É uma situação específica delas. As sebáceas estão associadas aos folículos capilares. Então, onde tem pelo, tem glândula sebácea, né? E as odoríferas também têm uma função de localização variada, que vai variar conforme também o tipo de espécie. Por quê? Porque essas glândulas odoríferas podem ter vários tipos de função. Como, por exemplo, nos gambás, nos cangambás, tem a função de defesa, de afugentar inimigo, né? Então, vai liberar um odor muito desagradável, né? Para que o animal possa fugir. Na maior parte dos casos, a gente tem os feromônios, né? Que tem uma atração do indivíduo do sexo oposto, além de comunicação entre membros, demarcação de territórios, né? Sentindo o cheiro do outro indivíduo, etc. Então, as glândulas odoríferas elas vão ter função e localização variada. É importante a gente demarcar quando a gente está falando sobre as glândulas aqui dos mamíferos. O pelo. O pelo cresce aqui da papila do pelo, que fica no folículo piloso, né, implantado na pele, forrado na epiderme. Já vimos bastante isso aqui quando a gente estudou histologia, né? E o folículo fica ligado à glândula sebácea. Fica oblíquo na pele e prende-se ao músculo eretor. Aqui o músculo eretor. Então ele se prende ao músculo eretor e aí quando o pelo levanta, o animal se arrepia. Então o ato do arrepio tem a ver aqui, ó, com o músculo eretor do pelo fazendo esse pelo sofrer uma ação, né, para, por exemplo, de frio, entre outras características. Certinho? Pelo. O pelo pode ser do tipo lanoso ou viliforme, que é denso e macio, serve para isolamento térmico, que tem uma importância grande, né, para manutenção da temperatura. E a gente tem também os pelos de cobertura. Os pelos de cobertura são mais ásperos e longos, e eles vão proteger contra desgaste da coloração. Então, o pelo de cobertura é o que dá coloração. Então, por exemplo, você está vendo um determinado mamífero com uma cor forte, uma cor diferente, uma cor chamativa, é porque isso aí é o pelo de cobertura, não é o pelo lanoso. E as baleias, né, têm a perda de pelo, a baleia não tem pelo, e isso é compensado pela grande camada de gordura que ela possui para manter sua temperatura constante nos oceanos gelados dos mares do nosso planeta, beleza? As vibriças, que são os bigodes, né, que a gente vê em vários tipos de mamíferos. Esses bigodes, essas vibriças, são pelos sensoriais. Então, mamíferos noturnos, como por exemplo gatos, eles têm vibriças longas, porque isso os ajuda a se localizar. A gente tem também alguns tipos de pelo modificados, além das vibriças, a gente tem os espinhos, que é um tipo de pelo modificado, porco-espinho, ouriça, equidna, todos que têm espinho, são pelos modificados para isso, né? Pode acontecer em algumas espécies o caso de mudas, que é quando a pelagem inteira sai ou por pelos, ou há uma troca desses pelos, né? Pode acontecer essas mudas, e geralmente essas mudas são na primavera e outono. A foca e a raposa têm uma característica de fazer mudas somente no verão. É uma característica, então, dessas espécies. Os cornos, né, que muita gente chama de chifre.
Os cornos verdadeiros são encontrados nos ruminantes, como carneiros e vacas, que podem ocorrer nos dois sexos. Então a gente tem aqui, ó, o crânio de macho com os cornos de queratina no lugar. Então tem camada córnea, camada germinativa da epiderme e o cerne ósseo. Isso aqui são os cornos verdadeiros, né? E os cornos que são estruturas ocas com epiderme queratinizada, né? Então você tem o corno verdadeiro e os cornos como estrutura oca apenas. E a gente tem também os chifres, né? Na família dos cervos e veados, a gente tem o chifre. Quando maduro é composto de osso, né? Então, portanto, é muito duro, né? E é muito interessante, porque quando o crescimento do chifre se completa, antes da estação reprodutiva, né, que é o outono, o macho adulto então remove os chifres. Então esses chifres caem após a estação reprodutiva e novos brotos surgem meses depois para começar a crescer de novo. Aqui um crânio, né, mostrando a junção do chifre e a complexidade dele. E aqui no verão, ó, a gente consegue ver a junção. O pedicelo de crânio, veludo, a seção longitudinal. Então aqui o crescimento. E aqui no inverno, ó, o osso exposto. O osso pronto aqui, até crescimentos grandes aqui, igual um exemplo desse, tipo um alce, por exemplo, que possuem uma galhada muito grande, né? Os cornos do rinoceronte é um pouco diferente, porque é um filamento queratinizado em forma de pelo, e ele se origina da papila dérmica, aqui no caso do rinoceronte, então é diferente desses outros. E agora a gente pode falar um pouco dos dentes, depois mais para frente nós vamos voltar. Os dentes fixam-se em alvéolos, né? E eles vão ser especializados na forma, na função. Então, o tipo de alimentação do animal influencia no tipo de dente que ele vai ter. Então, não acontece igual aos répteis que todos os dentes eram iguais, né? Não acontece isso, né? Então, essa dentição que a gente vê nos répteis é chamada homodonte. Os mamíferos não têm essa dentição homodonte. A dentição é heterodonte, porque ela é diferenciada, né? Então, ele tem características próprias, sendo divididos em 4 tipos, basicamente, que inclusive nós, seres humanos, temos: incisivo, canino, premolar e molar. Detalhe importante: o dente não repõe durante toda a vida. No caso dos seres humanos, por exemplo, tem uma fase durante a infância que existe a troca da dentição, do dente de leite para o dente fixo. Mas se você quebrar um dente agora, ele não vai repor novamente, ao contrário de outras espécies como os tubarões, por exemplo, né? Então o dente não repõe ao longo da vida. E a gente consegue perceber aqui, ó, as diferentes mandíbulas que a gente vai ter nas características das espécies. Então aqui uma mandíbula de carnívoro, né, com caninos aqui, ó, bem longos. Aqui no caso de herbívoros, então a gente consegue perceber aqui, ó, uma grande quantidade de molares para mastigação de folhas, né, de frutos e folhas. Aqui no caso dos pastadores, ainda mais adaptado para essa mastigação. Então os incisivos são praticamente inexistentes. Você tem muito premolar e molar, então isso é característica de herbívoro, né? Então olha a grande quantidade aqui de premolar e molar. Então a gente consegue perceber aqui, no caso, os piscívoros, né, ou que se alimentam de plâncton, olha aqui, uma grande quantidade de dentes bem pequenininhos aqui, presentes para captura de peixes. Aqui no caso dos onívoros, né, que nos inclui, então uma dentição diversificada, com premolar, com molar, com incisivo. Os insetívoros, então, com uma estrutura preparada para captura de insetos, né, uma dentição própria, né? Os frugívoros, a mesma coisa, com uma dentição própria para comer frutos, né? Então a gente consegue perceber aqui, ó, as diferentes anatomias da mandíbula de diferentes tipos de espécies, né? De diferentes tipos de grupos presentes dentro dos mamíferos, que tem uma relação direta, então, com a sua alimentação. Nas especializações alimentares, então agora nós vamos ver as características, por exemplo, intestinais desses animais. Os insetívoros, né, que comem inseto, lesma, verme, que são os tamanduás e morcegos, por exemplo, possuem intestino curto, mais ou menos isso aqui, ó, estômago e ânus. Come pouco vegetal e tem uma fermentação, precisa de uma fermentação mais prolongada. Então tem uma característica mais ou menos como essa aqui, o sistema digestório dos insetívoros.
Já no caso dos herbívoros, muda a relação. Olha o estômago, seco, ânus. Então vamos lá, cavalo, zebra, coelho, etc. Então todo herbívoro. O herbívoro, então, tem um estômago com cavidade lateral espaçosa, tem um divertículo, que é o seco, que é a câmara de fermentação e absorção. Então tem um seco bem grande aqui ao longo do seu trato intestinal, né? Que vai ajudar no processo de absorção dos nutrientes, já que eles são herbívoros, né? Então precisa que haja uma grande absorção e quebra, né, das paredes celulares dos vegetais para absorção de nutrientes. A gente tem a curiosidade de lebre, coelhos, alguns roedores comerem as próprias fezes, né, chamada coprofagia, que pode acontecer em alguns animais. Isso é sinal de que está com algum tipo de doença, né? E a digestão de celulose, né? Então, no seco especial, tem muita bactéria e muito protozoário anaeróbio, que vai fazer a fermentação, então, desses vegetais para poder processar todas as vitaminas e minerais presentes nesse alimento. Então, precisa de um intestino longo, né? E aí, a gente pode dividir, né, os pastadores, mamíferos com casco, os roedores, rato, coelho, etc. Beleza? Os ruminantes. Os ruminantes merecem um destaque maior porque eles têm um estômago com 4 câmaras. Aqui, nós vamos falar delas. Então, significa o quê? Significa que... Por que a vaca parece que está mastigando o dia inteiro? Porque ela está mesmo. Porque o alimento chega aqui no estômago e volta, chega no estômago e volta. E como que isso se dá? Então, chega aqui a gramínea ingerida, vai para o rumen, então ela é quebrada por micro-organismo transformado em massa de alimento, volta então do rumen para a boca, vai ser mastigada, engole de novo, aí vai para o rumen digerida, aí tem a quebra de celulose, aí passa para o retículo. Do retículo vai para o omaso, no omaso, então, a água e o alimento absorvidos, e o restante vai para o abomaso, que é o estômago químico. O seco aqui bastante desenvolvido, né? E aí a gente tem também mais um caso aqui, no caso dos ruminantes, de um intestino bem grande, né? No caso dos carnívoros, como eles se alimentam dos herbívoros, eles têm uma dieta proteica. Então, o tubo digestivo também é curto. E o seco é pouco desenvolvido, alguns casos até ausente, porque basicamente eles vão se alimentar só de carne, né? Alimentam-se de forma espaçada, eles não têm uma dieta frequente, diária, comem quando tem alimento disponível, a gente consegue ver nesses programas e nos programas de documentários que passam em alguns canais, a gente consegue perceber como se dá o comportamento de ataque dos mamíferos, né? Então eles ficam alguns dias sem comer, até que comem com bastante ênfase, né? Porque não sabem quando vão comer de novo. E tem uma vida muito ativa, né? Então tem uma evolução na inteligência muito grande entre presa e predador, que é a dinâmica de Lotka-Volterra, que eles vão evoluindo de maneira similar. E a gente já tem, além do caso dos carnívoros, a gente tem os onívoros, né? Que somos nós primatas, os ursos, os porcos, né? Que tem tanto plantas como animais que têm uma estrutura intestinal intermediária. O aparelho digestório, então, a cavidade bucal, lábio, gengiva, dente especializado, língua. Isso na maioria. Monotremado, que é o ornitorrinco e o cetáceo, baleia, boto e golfinho, eles não têm lábios, né? Então já vai direto. A parte dorsal tem o palato duro, que é o céu da boca, e tem a presença do palato mole, que fecha a passagem respiratória durante a deglutição. Então, quando você está engolindo, o palato mole fecha a passagem respiratória. Aí, quando não consegue fechar direito, aí você engasga. Então, o engasga é quando não está fechando direito isso daqui, né? Que aí fecha a passagem respiratória de cada lado, né? E a gente tem aqui, auxiliando nesse processo, as amígdalas, que estão, inclusive, presentes no nosso organismo. As glândulas salivares, né, estão presentes para liberar a amilase salivar, que está presente em muitos deles, né, para a primeira quebra do amido. Né, quando a gente estiver estudando o sistema digestório humano, a gente vai ver isso com mais ênfase. Né? E aí muitos mamíferos arfam, que é respirar com a boca aberta. Por que eles fazem isso? Porque isso ajuda na regulação da temperatura do corpo. Cachorro faz muito isso. Ele fica arfando, aí ajuda a regular a temperatura do corpo dele, e aí evapora a saliva,
e a coevaporação da saliva ajuda na evaporação também, ajuda a tranquilizar, então, né, a diminuir a temperatura do corpo, né? A faringe fica atrás da boca, e atrás da língua e da parte ventral da faringe tem a glote, e quando o alimento passa, ela é coberta por um lobo anterior, que é o epiglote, que está presente, né? Nós temos faringe, glote e epiglote, né? Estão presentes aqui na nossa região da garganta. Depois tem a presença do esôfago, que é um tubo muscular curto, estômago e intestino variável, né, que vai de acordo com o que a gente já falou, que nós explicamos ali, a diferença dos ruminantes, herbívoros, né, para os insetívoros, para os carnívoros, comentando brevemente sobre os onívoros, e até chegar também com a presença das glândulas digestivas ou digestórias, que é o fígado e o pâncreas, que também estão presentes. No sistema circulatório, a gente já falou que o sistema é duplo e completo, né? E que a artéria aorta está virada para a esquerda. Então, nós temos 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, e aqui merece alguns destaques. O átrio direito é separado do ventrículo direito pela válvula tricúspide, a válvula tricúspide aqui. E o átrio esquerdo é separado do ventrículo esquerdo pela válvula bicúspide ou mitral, tá? Então, tem que saber isso daqui, válvula tricúspide, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, válvula bicúspide ou mitral. Além dos eritrócitos, né, que nós já estudamos lá no tecido sanguíneo no primeiro ano, que nós vimos que os eritrócitos dos mamíferos não possuem núcleo. Isso é uma outra característica importante dos mamíferos. No sistema respiratório, o ar entra na narina, vai para a faringe, da faringe para a glote, da glote para a laringe, da laringe para a traqueia, da traqueia entra no pulmão. Bronco primário e secundário, bronquíolo, alvéolo circundado por capilar, e aí tem a troca gasosa, vai para o sangue. O pulmão é revestido pela pleura, e a gente tem uma característica de pulmão diferente dos demais, né? A gente pega aqui nas rãs e salamandras, era um pulmão muito simples, né? Tanto que precisava da respiração epitelial. Os lagartos já têm um pulmão mais desenvolvido, né? As aves têm aqui seus sacos aéreos, e aqui a gente tem os brônquios e bronquíolos com os alvéolos na ponta, né? Um pulmão bastante desenvolvido, no caso dos mamíferos, beleza? Bom, e algumas adaptações importantes. No caso dos mamíferos marinhos ou de água doce, a gente tem a adaptação ao sistema respiratório. E quais adaptações a gente tem? A gente vai comentar algumas aqui que são interessantes. Primeiro, a presença de abas e válvulas para fechar a narina externa, para quê? Para não entrar água. Então, isso é uma estrutura interessante que tem, né, em alguns desses animais. As focas, que mergulham grandes quantidades sem precisar de oxigênio, ela é capaz de reduzir a frequência do pulso de 85 para 12 batimentos por minuto. Então, a foca consegue fazer esses grandes mergulhos porque ela diminui a pulsação a 12 batimentos por minuto. Então, quando ela diminui essa pulsação, ela consome menos oxigênio. No caso dos cetáceos, é muito interessante o que acontece, que eles mergulham a 900 metros de profundidade, né? Então, é uma distância considerável. E o que eles fazem? Os pulmões, então, eles têm um colapso alveolar completo. Ele impede a troca gasosa. Então, a troca gasosa não acontece quando eles estão nesse ambiente inadequado, quando eles estão mergulhando. E os pulmões não são maiores. O que eles possuem é uma capacidade de transporte de oxigênio e tolerância ao dióxido de carbono maior. Então veja como eles evoluíram de uma maneira muito ímpar, muito interessante. Eles evoluíram, então, o transporte de oxigênio e evoluíram também uma maior tolerância à quantidade de dióxido de carbono dissolvido no sangue. Né? Muito interessante isso daqui. A redução também é muito grande, mas ainda mais baixa que das focas, apenas 10 batimentos cardíacos e uma estrutura muito interessante. Porque parte do sangue da pele, da musculatura do corpo, da região da cauda, é desviada para o encéfalo e para o coração, para manter essas estruturas funcionando, porque essas outras estruturas são menos importantes dentro da fisiologia de sobrevivência daquele animal naquele momento. Olha que negócio interessante isso daqui, né? Doido demais. Além disso, uma grande quantidade de mioglobina no tecido muscular. Então, armazena oxigênio no tecido muscular,
auxiliando também no movimento durante esses grandes mergulhos, o que é realmente fantástico. O sistema urogenital, 2 rins, um duto, um ureter, né? Bexiga com parede muscular que é voluntariamente contraída para forçar a saída da urina através da uretra. Então, é à medida que há interesse do animal, que ele quer urinar, ele vai lá, força a saída da urina através da uretra. E a eliminação dos resíduos nitrogenados, como a gente já comentou, agora no caso dos mamíferos é a ureia. Já vimos ácido úrico, já vimos amônia, agora é a ureia. Tem que saber isso daqui, isso é importante. Equilíbrio hídrico. Varia e depende da parte do ambiente e hábito da espécie, né? Então, assim, cada tipo de animal vai reagir e vai se equilibrar hidricamente de acordo com o meio que ele vive. Animais marinhos têm uma dificuldade por conta da ingestão de sal no alimento, então tem que eliminar esse sal, né? E as espécies de desertos têm a dificuldade de presença de água exógena, retiram água de outras fontes, né? Então, para preservar essa água, isso eles têm um rim adaptado que vai secretar uma urina muito, extremamente concentrada para economizar ao máximo água, já que no deserto o fator limitante é a presença hídrica, né? O sistema genital também vai variar, 2 ovários com ovidutos pares, basicamente isso. Como os monotremados põem ovos, né, aqui o caso do monotremado, né? Então, os ovidutos abrem-se separados na cloaca, e é curioso porque tem o pênis no assoalho da cloaca. Então, aqui, né, no caso de porem ovos, aqui é o caso dos monotremados. Uma situação ímpar. Os marsupiais têm os úteros separados, aqui os marsupiais com os úteros separados, né? E os placentários têm a fusão dos úteros, né, que são duplos e únicos, e o testículo, escroto e pênis, no caso dos machos. Então, a gente consegue perceber algumas diferenças aqui, que são diferenças evolutivas, inclusive, de monotremados, marsupiais e placentários. Falamos ao longo do primeiro ano de monotremado e marsupial, mas a gente revê aqui para a importância de debater sobre as diferenças com os mamíferos. Aqui uma equidna, que está lá na Austrália e Nova Guiné, animal estranho, é sempre da Oceania, né? Biogeografia de ilha é uma coisa muito própria, por isso que você tem fauna e flora próprias nessas regiões, como Madagascar, Nova Guiné, Austrália, entre outros locais, né? E que possui uma grande biodiversidade. No caso dos marsupiais e monotremados, eles tiveram uma evolução muito própria na Oceania, né? Já que não tinham contato com os demais continentes durante esse período, já que Pangeia e Gondwana já estavam separados. Aqui os ciclos reprodutivos, né? É importante destacar que alguns mamíferos têm estação reprodutiva bem definida, né? Sendo que inverno e primavera são os períodos mais favoráveis para criar filhote após nascimento, né? Então, geralmente é nessa época aqui que você tem os filhotes. Os machos copulam em qualquer período, mas as fêmeas se restringem a um período único do ciclo estral, né? Que é o período denominado estro ou cio, que é quando as fêmeas estão aptas a copular. Os padrões reprodutivos, né, podem ser de 3 tipos. Então, a gente tem aqui a gestação verdadeira, né, o acasalamento, nascimento, amamentando. E aqui, no caso do canguru, que é muito interessante, aqui o embrião na diapausa do útero, esperando o outro estar pronto, já está liberado, já não está nem mais mamando para poder ter o próximo filhote. O filhote aqui consumindo leite aqui dentro, tem um filhote aqui dentro, fixado na teta, e o jovem voltando para consumir leite. Então, só depois que não tiver mais, que esse aqui já tiver jovem, tiver tranquilo, aí tem espaço, aí o próximo embrião desce para se desenvolver e depois vir aqui para a bolsa da mãe, né? Então, tem uma estrutura muito interessante, que é essa estrutura de diapausa dentro do útero dos cangurus. Aqui aí dos padrões reprodutivos, né? Nós vimos cangurus, agora estamos vendo aqui o nosso amigo ornitorrinco, que é o monotremado. Ele é um ovíparo, ele põe um ovo em um único período reprodutivo, o ovo fica no ninho, incubado por 12 dias, depois disso o filhote nasce e suga o leite que escorre pelo pelo da mãe. Então o pelo da mãe fica escorrendo o leite e o filhote fica lambendo aquele leite para conseguir sobreviver. Os marsupiais, aqui ó, pequenininho, dentro do marsúpio, né? Os marsupiais, então, são vivíparos com bolsas, né? Esse aqui é o marsúpio.
e é um tipo primitivo de placenta, né, que é a placenta corovitelina. Então, os embriões, nesse caso, ficam na membrana e flutuam no líquido uterino. Depois da eclosão, o embrião se implanta no útero do período breve, fica lá por 33 dias. Depois de 33 dias, ele sai do útero, desce e vai se movimentando até a bolsa, que fica lá no período de lactação parental longo. Então, ele sai dessa forma lá da região uterina e vem para o marsúpio da mãe para poder se alimentar e se desenvolver, beleza? Esse é o caso dos marsupiais. No caso dos mamíferos placentários, que são os demais, né? Aqui a gente tem os eutérios, que são os vivíparos. O embrião, então, fica nutrido através da placenta. A placenta foi muito importante ao longo da evolução, né, das espécies, né, para manutenção dessas espécies no planeta e conseguir uma melhor adaptação aonde elas estão presentes. E aí a gente tem gestações que vão variar, né? Camundongo só 21 dias, coelho cerca de um mês, gato e cão 60 dias, vaca 280 dias, elefante 22 meses, baleia 1 ano, morcego 4 a 5 meses, então varia de acordo com cada tipo de espécie o período de gestação. Destaca-se também, que merece o destaque, a gente falar das glândulas mamárias, pelos, dentes, o diafragma que está aqui se mexendo, né? Que é um músculo extenso, né? Ele separa a cavidade torácica e da abdominal. E é importante nisso aqui que ele está fazendo, que é o processo de respiração dos seres humanos. Então, ele é muito importante. Ele tem a formação de um paraquedas, né? Então, ele é importante para fazer a movimentação pulmonar para a respiração. A origem evolutiva dos mamíferos, eles vêm de uma linhagem de répteis que se originou os répteis atuais, aves e dinossauros, né? Então tem aqui, ó. Então desse sinápsida, a gente teve a evolução dessas representações hipotéticas de mamíferos, né? Aqui, possivelmente, os sinognatos, que talvez tenha sido um dos primeiros a aparecer. Então essa linhagem evolutiva é sempre importante para a gente lembrar, né, que quem deu origem a quem, né? Para não ficar com aquela escadinha que as pessoas imaginam, que a gente sabe que evolução não é uma escada. A evolução é muito mais similar a uma árvore com várias galhas e ramas dando o tempo todo diferentes tipos de espécies ao longo de um determinado tempo. Os dentes são diferentes, né? Tem os dentes heterodontos para mastigar, cortar, rasgar, triturar. Então, para mastigar, geralmente são os molares. Cortar os caninos, cortar os incisivos, rasgar os caninos, triturar também os molares. Então, mastigar e triturar são os premolares. Fórmula dentária primitiva de 44 dentes, né? Três pares em cima, 3 em cima e 3 embaixo de incisivos. Canino, pré-molar, molar, né? Essa é a fórmula. Aqui os incisivos, né? Corona simples, né? Os incisivos aqui na mandíbula serve para morder, mordisquestar, mas principalmente serve para cortar. Aqui o canino, que é para perfurar. Aqui o premolar, né? Que é para cortar menos, não é mais para mastigar, para triturar. E aqui os molares, né? Que são ainda maiores que os premolares e é especializado em trituração e mastigação. Aqui, estrutura interna do dente, né? Opa, que a gente consegue ver o esmalte, a dentina, a pulpa com os nervos e vasos. Então, quando chega aqui, que dá a dor de dente, né? Antes de chegar aqui não tem dor, né? Que é a estrutura da corona. Aí vem a raiz do dente, né? O cemento, canal da raiz, nervos e vasos. Aqui a evolução do ser humano, né? Do australopiteco até chegar onde a gente está, né? Que são os Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, né? Que a gente consegue perceber ao longo da evolução da nossa espécie, né? Desde seu surgimento em África até a o seu espalhamento para o mundo todo ao longo desse período aí que a gente teve, né? Dos hominídeos passando para os seres humanos, que é muito interessante ao longo dessa evolução.
Os órgãos dos sentidos nos mamíferos, o olfato é muito desenvolvido, então ajuda a reconhecer as espécies, os inimigos e o alimento. Os cornetos nasais em forma de rolo aumenta a superfície do epitélio nasal, então melhora o olfato, né? Então a gente consegue perceber um olfato muito desenvolvido nos mamíferos. E as baleias não sentem cheiros, né? Seus órgãos olfativos não são funcionais. É interessante a gente destacar isso aqui, que é uma curiosidade, né? A audição tem o ouvido externo, médio e interno, e o ouvido médio tem 3 ossículos, né? Que é... E esses ossículos, né? Martelo, bigorna e me fugiu o terceiro, estribo, se eu não me engano, e aí vai transmitir vibração para a membrana timpânica, né? Que está no ouvido interno, que é a cóclea enrolada, e melhora também a capacidade de escuta nesses animais. O ouvido externo desapareceu nos cetáceos, né, que são animais aquáticos que não têm uma necessidade tão grande. O ouvido externo grande ajuda também na termorregulação, então alguns animais que possuem orelha grande têm uma relação com isso, né, que fica em temperatura ou muito alta ou muito baixa. Coelhos fazem essa adaptação, e aí a gente tem outros animais que praticamente não possuem orelha, né, que tem uma relação também com a termorregulação, alguns com orelha muito grande, outros praticamente sem orelha, e aí a perda de calor vai ser reduzida, né, pela diminuição do fluxo sanguíneo para a superfície vascular do ouvido externo. Então esse ouvido externo é grande, né, e essa orelha pode variar de espécie para espécie. E além do que a gente tem especialização também do aparelho auditivo, né, com os morcegos e cetáceos, focas, leões marinhos, que têm especializações no aparelho auditivo, com destaque para os morcegos, né, que fazem eco dos sons e conseguem se localizar, né, na chamada ecolocalização, e conseguem utilizar-se disso para não baterem em obstáculos, né? Mesmo tendo uma visão normal, né? Apesar de modificações relacionadas ao hábito, mas a principal forma e curiosidade dos morcegos é a capacidade de ecolocalização. Beleza? É isso que eu trouxe para essa primeira aula de mamíferos. Fica atento que logo a gente tem a segunda. Com essas duas aulas, creio que dá para ter uma base bem interessante para poder compreender a nossa matéria relacionada a esse importante grupo de seres vivos. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.